Eita, chuchu, minha filha, que fazia um tempo que eu não aparecia nessa rede social chorando aqui, né? Mas vamos falar sobre o que me levou a chegar a esse ponto. Vocês sempre me pedem para falar sobre perrengues de viagem. Eu sempre digo, não tem muito, mas eu digo a você que esse foi o perrengue da minha vida, porque foi perrengue atrás de perrengue para chegar aqui no Brasil. Então já deixa o like aqui. E se você ainda não me segue para acompanhar, porque ainda tem muito conteúdo para vir dessa temporada que a gente já passou, porque é muita coisa para postar. E comenta aqui o que você acha que aconteceu. Primeiro de tudo, a gente começa na terça-feira, dia 10 de setembro, que foi quando eu saí da Albânia. Mas primeiro, eu saí de Vlor para Tirana. Eu não consegui gravar tudo, porque em alguns momentos eu não estava com o emocional para conseguir gravar. De fato, sim, foi muito pesado, gente. Para vocês terem ideia, em 72 horas eu praticamente só consegui de fato dormir no máximo 5, 6 horas desse tempo todo. Então foi um processo que, como eu falei, acho que os dias mais caóticos da minha vida, de fato. Inicialmente eu ia fazer um transfer, falei com eles pelo telefone e infelizmente essa questão na Albânia é muito precária. Então, eles falaram para mim que tinha vaga. Quando eu cheguei lá, já não tinha mais vaga, ou eu nem sei se tinha vaga quando eles me falaram, mas enfim. Eu cheguei lá, eu andei cerca de 30 minutos para chegar nessa agência de transporte, e eles simplesmente disseram que não tinham mais vaga e que iam ver se tinha vaga depois no horário da 1 ou das 3 da tarde. Eu falei: "Não, obrigada, eu não vou esperar", porque eu queria chegar ao aeroporto com antecedência. Como eu já tinha feito meu plano A, B e C, eu tinha saído do hostel com muito tempo de antecedência, justamente por isso, porque se não desse, eu ia fazer o meu plano B, que era fazer o trajeto normal pegando o transporte público da Albânia. Então, eu andei para o ponto onde eles podem pegar aqui. Eu digo transporte público, tá? Mas não é tão público assim. Os países dos Balcãs, eles têm uma coisa muito grande com a privatização dos transportes. Então, é público, mas não é, sabe? Então, ao mesmo tempo que eu continuei andando, eu andei mais 30 minutos para chegar no terminal. E nesse terminal, eu peguei e esperei a van, estava lá já parada, mas ele saiu às 11h30. E eu peguei essa van para Tirana, onde seria o aeroporto. A van me deixou no terminal norte e sul de Tirana. E aí eu vi um pessoal que estava lá na minha van também, falando que ia para o aeroporto. Eu falei com eles, e aí eles foram. Eu peguei uma carona com eles para o aeroporto também, que eles pegaram um táxi. E eu peguei uma carona. Foi ótimo, tranquilo. Até aí, tudo bem. Cheguei lá super cedo, meu voo seria às 8, eu cheguei às 4 da tarde, por volta das 4 da tarde. Eu estava super tranquila com relação ao tempo. Fiquei lá esperando, eu já tinha feito o meu check-in, já tinha impresso o cartão de embarque, porque em Tirana você precisa imprimir o cartão de embarque. Sentei, tomei café, fiquei lá trabalhando um pouco, passei pela segurança, fiz todo o processo para embarcar. E enquanto eu estava esperando, por volta das 8, eles avisaram que simplesmente o avião não ia sair, que a gente voltasse no outro dia. E eles não deram nenhuma justificativa, nada. Eu só ouvi as pessoas falando em albanês e outras pessoas falando em italiano, e eu estava tentando entender o que estava acontecendo, porque ninguém de fato estava dando uma explicação para mim. Até alguns italianos também estavam tentando se comunicar com as pessoas da companhia aérea Wizz Air, e eles simplesmente ignoraram. Aqui eu estava no dia 10, certo? E aí eles queriam que a gente voltasse, né? As pessoas que estavam naquele voo voltassem no dia 11, às 5 horas da tarde, porque o voo sairia às 5 horas da tarde, e simplesmente não teria como, porque os voos que eu tinha para voltar para o Brasil iniciariam em Milão. Eu faria Milão, Madrid, Madrid, Salvador, Salvador, Recife. Então não tinha hipótese alguma de eu perder esse voo para Milão. Então, o que eu fiz? Ali naquele momento, eu tive que me acalmar e pensar, né, como eu faria com os meus clientes, porque, né, quando é com você, você passa por aquele momento de, ai meu Deus, espera aí, você está lidando com as suas emoções ainda, né? Então você precisa respirar fundo e resolver o problema. E eu resolvi o problema, que foi encontrar uma solução, encontrar um voo para Milão. Só que não tinha voo para Milão direto, saindo de Tirana. O problema era esse. Não tinha esse voo saindo
a tempo de eu chegar lá para o meu próximo voo para Madrid. Tive que comprar uma passagem que ia de Tirana para Viena, na Áustria, e de Viena para Milão. Então, uma coisa que eu ia fazer um voo só na noite anterior, eu tive que esperar até as 4 da manhã para poder fazer esse voo, esses 2 voos, para conseguir chegar em Milão. E até aí, tudo bem, consegui chegar em Milão. Corri muito porque o tempo era pouco, tanto para pegar o voo de Viena para Milão, quanto para pegar o voo de Milão para Madrid. Então eu tive que correr muito, 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 muito mesmo. Era um tempo assim que era quase uma hora, um pouco menos para passar por imigração, para poder passar pela segurança. Eu passei pela segurança várias vezes nesse intervalo de tempo. Quando eu cheguei em Madrid, tranquilo, esperei pelo voo, saímos. E aí o que aconteceu? Precisamos fazer um pouso de emergência. Quando a gente se decolou, o avião bateu numa águia e essa águia fez um buraco na asa do avião. Na hora que eu olhei, parecia que ela só tinha passado, né? Estava do lado da minha janela. Na verdade, isso aconteceu, a asa que foi do lado da minha janela. E eu podia ver totalmente o que estava acontecendo, só que eu não vi o momento que bateu porque estava na minha visão periférica. Então, quando eu olhei, eu pensei, né? Nossa, a ave deve ter passado e simplesmente se machucou, bichinha, né? Fiquei com pena da ave. As pessoas que estavam atrás de mim tinham visto tudo o que aconteceu. E aí eles falaram para as comissárias, que chamaram também os pilotos, que vieram e olharam a situação. Eles sabiam o que estava acontecendo, né? Eles sabiam tudo do que estava acontecendo. Então, ficamos no voo, serviço de bordo, tranquilo, até que o piloto anunciou que nós teríamos que descer nas Ilhas Canárias para mudar de avião. E até aí eu estava tranquila, porque as comissárias estavam tranquilas, etc. Só que aí, quando a gente foi descer, né, a gente estava começando a fazer o processo para descer, eu olhei para a asa e aí eu vi que tinha uma parte da asa que estava cobrindo o buraco, que eu não tinha visto justamente por isso, porque estava cobrindo. Só que aí, quando essa parte se move para fazer a aterrissagem, você consegue ver o buraco. E nesse exato momento que eu olhei e vi o buraco, o piloto também falou para a gente olhar aquele papelzinho que fica geralmente na frente, no banco da frente, e que, caso a gente precisasse evacuar a aeronave, a gente deixasse as coisas. E, gente, sério, falando em olhar aquele papelzinho que tá lá na frente, evacuar a aeronave, eu vi o tamanho do buraco que tava na asa, eu já fiquei nervosa. Eu falei, nossa, é isso, vai ser agora. E aí, enquanto a gente estava descendo, eu fui vendo que tinha uns 5 caminhões de bombeiros, 5 ambulâncias, outros carros que eu não consegui identificar, polícia. E assim, gente, aquilo foi me dando um desespero, porque a gente acha que é uma besteira, né? Mas de fato, claro que na aviação eles se preparam muito para tudo, mas naquele momento que você está ali, tudo pode acontecer. É muito difícil saber, né, o que vai acontecer. E eu fiquei muito nervosa nesse momento, mas tentei manter a calma, guardei as minhas coisas e fiquei ali concentrada para o caso de fato, se a gente precisasse fazer uma evacuação ou algo do tipo. Então, descemos nas Ilhas Canárias, foi tudo tranquilo. Os pilotos foram incríveis, né? Conseguiram contornar a situação, muito bom mesmo. A equipe toda, assim, de verdade, eu fiquei muito feliz com aquela equipe que estava lá, porque foram maravilhosos. Air Europa, por favor, muito obrigada. Eu sempre viajo com vocês, mas dessa vez, assim, excedeu tudo, porque lidaram com tudo com muita responsabilidade e com muita humanidade, sabe? Todo mundo ali estava junto e eu vi isso, foi muito legal ver isso naquela situação. E enfim, mudamos de aeronave, né? Levou um tempo, porque para tirar todas as pessoas do avião, inclusive tinha várias pessoas com dificuldade de mobilidade, e aí crianças, etc. Para passar todas as malas, enfim, teve todo esse processo. Trocamos de aeronave e aí partimos para Salvador.
Chegando em Salvador, eu cheguei em Salvador por volta das 9 da noite e eu teria meu voo para Recife meia-noite e 35. Então eu teria um tempo bom aí para conseguir comer, né, descansar um pouco ali, sentar. Só faltava 1 hora para chegar em casa, né? O voo de Salvador para Recife é de 1 hora. Eu falava assim, nossa, tranquilo, os meus pais já estavam no aeroporto me esperando, né? Eu já falei, olha, já tô aqui esperando o voo. E aí a Azul falou que o voo estava cancelado. Gente, ai, meu Deus. Eu simplesmente não acreditei. Eu comecei a rir na hora que eu disse, eu não acredito. Para vocês terem uma noção, antes dessa viagem, eu nunca tinha tido na minha vida um voo cancelado, uma aterrissagem de emergência. Nunca, 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 nunca. E aí, em uma viagem de volta ao Brasil, eu tive até então, 2 voos cancelados e uma aterrissagem de emergência. Então eu estava assim: "Nossa, eu não acredito que é isso". E aí a Azul também, não necessariamente dizendo o que estava acontecendo, é porque a pista está interditada e a gente não usa a pista secundária", enfim, falaram várias coisas lá. Me colocaram no voo que seria às 5 da manhã. Só que esse voo das 5 da manhã também não iria sair. Então foi mais um voo cancelado. E nesse tempo todo, eu simplesmente não dormi, gente. Essas 2 noites aí que eu tava ali andando de um lado para o outro, eu fiquei sem dormir mesmo. Eu só tava cochilando em avião, mas o tempo que eu tava ali em aeroporto, eu não dormi em nenhum momento. Fui resolver todas as questões, fila atrás de fila, muita gente com todos esses voos cancelados. A Azul deu uma certa assistência, né, ao contrário da Wizz, deu uma certa assistência, mas mesmo assim não foi a assistência que eles deveriam ter dado, já que a partir de 4 horas, 5 horas, eles precisam fornecer hotel. E aí não aconteceu, né? Eu não recebi hotel, eu recebi o voucher para alimentação, mas eu não recebi hotel. E depois eles colocaram a gente, liberaram a sala VIP do aeroporto de Salvador para a gente ir, mas não é a mesma coisa, né, gente? E aí minha prioridade era que eles me colocassem no voo mais próximo e eu não queria vir mais com a Azul porque eu não queria que tivesse esse problema de cancelar, já que as outras companhias aéreas estavam decolando, só não estava decolando a Azul. E só tinha um voo lá, que era um voo para Recife, que não era da Azul, era da Gol, e ele era às 2 da tarde. E eu disse, pelo amor de Deus, me coloque nesse voo, porque eu já perguntei na Gol quantas vagas tem e eles já me falaram. E aí eles me colocaram nesse voo. E, gente, digo e repito para vocês, saber os seus direitos é fundamental, porque várias pessoas lá não sabiam dos seus direitos e ficavam voando no mundo da lua. E se eu não tivesse falado, olha, pede isso, olha, pede aquilo, as pessoas não receberiam os seus direitos. Então, falem. Você não precisa ser grossa, porque as pessoas que trabalham na companhia aérea, elas sabem que é direito das pessoas, né? Então, assim, não precisa você ser grossa com os funcionários ou nada do tipo, mas seja firme e fale sobre os seus direitos, porque foi isso que eu fiz, né? E eu fiquei com pena dos funcionários, sinceramente, porque eu via que não era culpa deles, mas eles estavam, assim, numa loucura absoluta, porque era muita gente e muita gente que não entendia e muita gente que, claro, estava perdendo compromissos também. Não foi fácil, sabe? A questão emocional, depois de 72 horas que você tá ali sem dormir, com a adrenalina lá em cima, eu realmente demorei para fazer o vídeo porque eu precisei dormir, precisei estar aqui com a minha família. No momento que eu botei os pés em Recife, eu só conseguia chorar, mas assim, chorar de gratidão, sabe? Porque passou tanta coisa na minha cabeça durante esse período. Meus pais estavam esperando por mim, né? Minha família estava esperando por mim. Foi pesado. Eu sempre falo as coisas de uma forma leve. Durante o processo, eu estava ali tentando fazer todo mundo rir, brincar e tal, mas é cansativo. Agora me conta aqui se você já passou por situações assim, se você soube o que fazer e se você não passou, você aprendeu alguma coisa com esse vídeo. Um beijo, Chuchu. Obrigada por estar aqui comigo, obrigada pela paciência. E até a próxima, espero sem perrengue.